Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É com enorme satisfação que, mais uma vez, nós nos encontramos para adorar ao nosso Deus, para prestarmos culto àquele que nos redimiu em Jesus Cristo e tem nos dado nova vida. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir as Escrituras Sagradas. Eu convido-os para lerem comigo no livro dos Salmos, Salmo 138, onde a palavra de Deus diz assim: Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor me levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós rendemos-te graça, nós cantamos a ti louvores, porque tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Senhor, nós agora queremos te invocar a tua presença e te pedir para que tu estejas conosco aqui. Preside, dirige, guia, ilumina, inspira esse culto, porque nós o fazemos para a tua glória. Sê, ó Deus, o nosso visitante, sê presente. Que as leituras da tua palavra que forem feitas, que as orações, os cânticos, a pregação da tua palavra, que tudo, Senhor, concorra para a tua glória e para a edificação das nossas vidas, da nossa fé. Que, ó Deus, nós não saiamos desse culto, que ao término desse culto nós não sejamos mais os mesmos, as mesmas, mas que sejamos mais e mais abençoados, porque esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvar o nome dele, o seu santo nome? Cantemos com alegria. Que grande bênção é estar em tua amor, irmão.
Meus irmãos, minhas irmãs, ouçamos o que nos diz as Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Nós vamos nesse momento curvar nossas cabeças e, enquanto ouvimos o cântico, oremos a Deus. Esse é momento de confissão de pecados, é momento de contrição e quebrantamento. Oremos silenciosamente. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for, que eu já não mais queira revidar, quando um outro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos fazer das nossas cordas vocais instrumentos de louvor e adoração ao nosso Deus. Cantemos, cantemos com alegria. Agradeço-te, Senhor.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aquelas mãos tão pequeninas, delicadas, tão agitadas a surgir da manjedoura, foram as mesmas que mais tarde calejadas já trabalhavam todo tipo de madeira. Mãos cujos dedos rabiscaram a areia, como escrevendo uma lição sobre o perdão. Mão bem abertas junto à figueira, buscavam frutos mesmo fora de estação. Mãos que trouxeram Vida onde havia morte e expulsaram dos cativos tudo mal. Mãos cujo gesto era uma ordem para cessar a grande fúria desse mar. Aquelas mãos tocaram olhos e ouvidos, trazendo novas formas, cores, novos sons.
as mesmas mãos que arrebatavam os sentidos quando acenavam para aquela multidão. Mãos que erguidas para os céus rendiam graças e espalmadas pelo chão em oração. Suaram sangue naquela praça, entrelaçadas expressavam compaixão. Benditas mãos que conheceram as feridas, se contorceram a provar terrível cruz, e ainda hoje estão estendidas aos pecadores, cheias de graça, as mãos curadas de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já temos orado, cantado, entoado louvores ao nosso Deus. Nós agora queremos ouvir a palavra de Deus. Para isso eu os convido a abrirem as suas Bíblias, aí em suas casas, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 42, onde a palavra de Deus diz: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instava para que não os deixasse. Palavra do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, esta pregação, ela tem por título Vínculos que Curam. Vínculos que curam. E o que nós temos em mente quando falamos de vínculos que curam? Primeiramente, me permitam que eu fale algo sobre cura, sobre curas. As Escrituras Sagradas, elas, do começo ao fim, elas falam abundantemente, amplamente, recorrentemente, frequentemente sobre curas. A gente, no Antigo Testamento e, obviamente, muito mais no Novo Testamento, vê relatos, registros aos montes sobre curas que Deus e o seu Filho Jesus Cristo operaram. Não se pode negar esse fato. As Escrituras Sagradas, elas são elas têm um registro permanente, frequente, abundante das curas de Deus. Pois é, e é interessante que quando Deus cura, ele obedece uma lógica própria, particular. E o que eu tenho em mente quando eu falo lógica própria, lógica particular? As curas que Deus manifesta, opera, realiza nas Escrituras Sagradas, elas
elas não obedecem a um critério que seja minimamente lógico ou plausível. Deus cura quando quer, a quem quer, nas condições em que lhe aprouve. Essa é a conclusão que eu posso chegar. Deus cura a pessoas em situações distintas e muitas vezes, quando há um grupo de pessoas, Deus cura uma única pessoa. Exemplos que eu poderia dar: Elias, por exemplo, havia muitas viúvas no seu tempo, mas Deus enviou que ele fosse somente à casa da viúva de Sarepta. Eliseu, profeta, discípulo de Elias, ele também no tempo dele havia muitas pessoas que eram acometidas de lepra. No entanto, Deus enviou que ele curasse apenas Naamã. E é interessante que ambos experimentam esse sinal de cura, mas são situações indicativas de que haviam outras pessoas que possivelmente também precisavam da visita abençoadora dos profetas. E, no entanto, Deus incumbiu os profetas de irem exclusivamente nessas casas, na vida dessas pessoas. O Novo Testamento registra algo muito parecido. Jesus Cristo, por exemplo, ele, na sua própria região de origem, ele poucos milagres fez. Pois é, Deus cura e cura sempre, mas cura sempre na base da sua soberania, da sua graça sobrenatural. Soberania, porque Deus cura quando quer, a quem Ele quer. Deus é livre, Deus não está sob pressão, sobre qualquer tipo de pressão, e não pode estar. O barro não pode dizer para o oleiro o que deve ser feito ou não. É o contrário. Molda a tua argila como tu queres. Deve ser sempre a oração do barro, como somos nós. Deus age com base na sua soberania. Ele é livre, ele é soberano. Mas Deus age também com base, baseado na sua graça. Isso, meus irmãos, é um mistério, porque graça é favor que não se merece. É sim um mistério, porque Naamã não era propriamente da nação de Israel. E isso é um indicativo de que Deus ele age livremente. Isso muitas vezes nos deixa, como eu posso dizer, como que incomodados, porque não existe uma lógica nisso, exceto a soberania e a graça. E ambas são livres. Sobre vínculos, porque o título dessa pregação é Vínculos que Curam. Falamos sobre curas, temos dito que Deus fez, faz e fará milagres. Deus curou, cura e curará. Mas falemos um pouco sobre vínculos. O que são vínculos? O que eu tenho em mente quando eu falo de vínculos? Vincular ou estar vinculado é estabelecer relações. Relações que muitas vezes podem se dar entre pessoas, mas também entre coisas. Um contrato, por exemplo, entre instituições é um vínculo formal. Um casamento é também um vínculo formal, mas mais do que isso, um casamento é um vínculo afetuoso, afetivo, amoroso entre duas pessoas que reconheceram que há tanta afinidade entre ambos que eles querem estar permanentemente unidos. Isso é uma relação de vínculos. Há vínculos, sim, quando nós queremos bem a uma pessoa. E qual a consequência disso? Quando nós estamos afetuosamente, afetivamente, amorosamente vinculados a uma pessoa, nós nos envolvemos, nos aproximamos, nos aprofundamos na vida dessa pessoa. Cria-se uma relação de empatia entre nós e estas pessoas. Empatia é aquele estado da alma, é aquele sentimento que me identifica com a vida, com as alegrias e pesares desta ou daquela outra pessoa. Eu tenho já dito que triste é uma nação, por exemplo, cujo presidente, cujo governante, cujo líder maior não tem empatia com o sofrimento do povo. Imaginem vocês. Pois é. Vínculos fraternos, afetuosos, vínculos de misericórdia.
Vínculos fraternos, vínculos de misericórdia estão pautados no amor. Deus, por exemplo, quando estabelece aliança com o povo de Israel e, consequentemente, conosco por meio de Jesus Cristo, ele se vincula a nós. Ele cria um laço, uma proximidade, uma identidade entre nós que está pautada no amor gracioso. Por isso que é algo que deve aquecer o nosso coração. Deus nos ama e esse amor não muda, não diminui, porque o amor é eterno. O amor é eterno. Quando estamos vinculados a alguém ou alguma coisa, nós, como eu disse, entramos na vida da pessoa. Vamos tentar juntar as coisas? Falamos de curas, falamos de vínculos e o título da pregação é Vínculos que Curam. Pois é. Jesus Cristo, ele cura e nas suas curas percebe-se claramente que ele estabelece vínculos com as pessoas. Eu ousaria dizer, espero não estar me enganando, e eu diria que Jesus Cristo curou a muitos, mas nunca curou por atacado. Vamos à Bíblia? Bíblias abertas, por favor, no texto da pregação de hoje. A primeira cura que esse texto de nossa pregação de hoje fala é a cura da sogra de Pedro. E é muito interessante. A pessoa curada, ela tem uma identidade, né? Ela está relacionada com alguém. Ela é sogra de um dos discípulos de Jesus. Ela tem também um mal, uma doença, uma enfermidade identificada. É uma febre alta. Ela está, então, de alguma forma relacionada, ela está vinculada a Pedro e Pedro a Jesus. Então, por princípio de identidade, ela está identificada com Jesus. Essa mulher tinha pessoas que a queriam muito bem. Ela estava vinculada a algumas pessoas, não só ao genro, Pedro, mas outras, porque Bíblias abertas, versículo 38 diz: Ora, a sogra de Pedro achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. É tão bom, né, gente? Quando nós temos pessoas que nos amam, que nos querem bem, que estão incomodadas com o nosso sofrimento, que estão preocupadas com o nosso sofrimento, com o nosso adoecimento, querem o nosso bem, querem a nossa cura e intercedem por nós. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro. Ela era querida não somente pelo genro, mas ela tinha um grupo de pessoas, porque o texto diz no plural, rogaram. Mais de uma pessoa pediu a Jesus Cristo por ela. Mas o que me interessa aqui é a atitude de Jesus. Eu tenho dito que ele curou e curou muitos e curará sempre, livremente, mas não curou por atacado. Bíblias abertas, versículo 39. Olha o que o Evangelho diz. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Jesus Cristo se aproximou dela. Jesus Cristo foi ao encontro dela. Jesus Cristo não é uma entidade impessoal, apática, como é o Deus de Aristóteles, de Platão, o Deus grego, que é impassível, que é insensível, que é apático, que não tem empatia, que não se condói do sofrimento do povo. Não, o Deus de Jesus Cristo é aquele que, quando se apresentou a Moisés, disse, olha, eu vi o sofrimento do povo e decidi descer para libertá-lo. O Deus de Jesus Cristo é aquele que diz, Jerusalém, quantas vezes eu te a juntar como uma galinha que era juntar os seus pintinhos. O sofrimento do povo incomodou a Jesus Cristo. A todo momento o Evangelho fala que Jesus tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia, sofria com o sofrimento do povo. Quando ele cura, ele se inclina, ele se aproxima. Olha no olho, vamos dizer assim. Ele não é aquela situação, talvez vocês já passaram por isso. Você está falando no telefone com alguém e às vezes passando uma coisa que angustia a tua alma e você escuta do lado de lá, tic, 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 tic. A pessoa está digitando no computador. A pessoa não é capaz de empatia. A pessoa está no outro mundo, ela não sofre com você. Pois é. O segundo relato de cura, versículo 40. Ao pôr do sol,
todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam. Era muita gente. Era muita gente. As condições de vida no tempo de Jesus eram muito precárias. Eu já tenho dito isso algumas vezes. Viúvas, por exemplo, sofriam muito porque eram desamparadas. Órfãos, idem. Por isso que esses eram sempre os prediletos do amor de Deus. Não é exclusividade, mas os prediletos, os prioritários no cuidado de Deus. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Porque eram aqueles que ninguém cuidava deles. Muita gente. Muita gente adoecida. Muita gente doente sem como se tratar com médicos e com saúde pública. Enfermos de diferentes moléstias los traziam. E ele os curava. Mas, Bíblias abertas, atentos ao que o Evangelho diz, porque é o Evangelho que nos ensina. O que diz logo em seguida? Impondo as mãos sobre cada um. Maravilhoso. Jesus Cristo impôs as mãos, tocou nas pessoas. Diferentes moléstias. Gente pobre, gente simples. Diferentes moléstias. Não interessa. Jesus Cristo, ele não somente se inclinou, se aproximou da sogra de Pedro para curá-la, mas nesse caso, muita gente, ele curou, mas ele impôs as mãos sobre cada um. Cada pessoa conta, cada pessoa vale. Nós estamos já terminando a nossa pregação e vem sempre a pergunta, né? E é o último tópico dessa pregação. E a nossa missão nessa história toda? Eu diria que a nossa missão é, como igreja, sermos comunidades curativas. Curativas, primeiramente, a mediar a cura sobrenatural. Nós podemos orar pelas pessoas para que Deus as cure. Deus curou, cura e curará. Ele é soberano e a gente deve pedir. Jesus Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Paulo recorrentemente fala, peço que orem, intercedam por mim, pelas autoridades, por diferentes circunstâncias, porque ele acreditava no poder da oração. Mas nós podemos curar sim. Como? Fazendo o que Jesus fez também. Desenvolvendo, construindo comunidades curativas. A igreja, meus irmãos, ela tem que ser uma comunidade curativa. Porque se ela não for uma comunidade curativa, qual a importância dela? Comunidades curativas, eu diria que são comunidades onde tem perdão. Perdão é uma palavrinha maravilhosa, difícil, mas é muito importante. Reconciliação. Tem tanta gente brigada e agora, por exemplo, com a polarização no Brasil, tanto ódio que está se espalhando. Meus irmãos, o ódio não leva ninguém a nada. E quem tem insuflado o povo com ódio, olha, esse vai arcar depois com dolorosas consequências. Nós queremos a reconciliação, respeito às diferenças. Isso é reconciliação, perdão, amor. Mas a igreja ela é sim uma comunidade curativa também, meus irmãos, quando nós desenvolvemos, aprofundamos a identidade das pessoas. Eu creio numa igreja que conhece as pessoas pelo nome. Eu sou pastor e me decidi pelo ministério pastoral porque descobri que o ministério pastoral era uma forma maravilhosa que Deus me deu de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas. E eu me sentiria mal se no pastorado eu não conhecesse as ovelhas que Deus me deu para pastorear. Impessoalidade, isso é um mal do século também. Onde as pessoas não contam, é massa, é números, é cifrão, são valores absolutamente deslocados da identidade das pessoas. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece melhor que nós mesmos nos conhecemos. Quando Deus me chamar no dia da ressurreição final, Ele me chamará pelo meu nome, não me confundirá com ninguém. Quando eu oro a Deus, eu sei que Ele me ouve e me identifica a minha oração, no meio de muitas, milhares de outras. Comunidades curativas, meus irmãos, esse é o nosso desafio. E eu queria desafiar você que está nos ouvindo, de alguma forma essa pregação chegou para você. Pode ser que você se sente deslocado, se sente nessa massa informe de tanta impessoalidade.
Deus te conhece pelo nome e Deus quer te abençoar. Acolha o Evangelho, acolha Cristo, a mensagem maravilhosa, o amor encarnado de Deus. Isso vai te dar identidade. Você vai saber claramente de onde vem e para onde vai. A comunhão fraterna dá identidade para nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto e nós queríamos, antes, porém, de orarmos, lembrarmos os nossos aniversariantes. Dessa vez nós temos uma única pessoa, nossa irmã Célia Regina Pimentel, que amanhã, dia 6 de setembro, faz aniversário. Que Deus a abençoe ricamente. Queria também informar que a partir de setembro, agora, nesse mês, a igreja volta a abrir regularmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Tá? A secretaria da igreja estará aberta. Desculpe, a secretaria da igreja estará aberta, funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. A secretaria. Tá? Queria também me valer desse momento para partilhar com vocês com grande pesar, muita tristeza, o falecimento da nossa querida Sônia, irmã Sônia Cunha. Lamentavelmente, a nossa irmã Sônia Cunha foi acometida de Covid e ela lutou por quase 2 semanas, mas infelizmente ela veio a falecer no dia 1º de setembro. Nós lamentamos imensamente, nós nos solidarizamos com a família, os filhos, noras, netos, primos, primas, os parentes próximos e distantes, a todos nós da nossa comunidade que amávamos tanto a nossa querida Sônia. Ela lutou muito, mas infelizmente não conseguiu vencer essa doença tão trágica que é a Covid-19. Nós, com muito pesar, queremos então convidá-los a curvarem suas cabeças, aí em suas casas, num momento de silêncio, e depois eu vou orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos por esse culto e pela tua palavra que foi proclamada. Obrigado, ó Deus, porque tu nos abençoas sempre. Obrigado, ó Deus, pelas curas que tu operas em nosso meio e que nos dão identidade, que nos integram nesse mundo tão impessoal. Obrigado pelos vínculos afetuosos, amorosos, misericordiosos que tu crias conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma comunidade que cria vínculos fraternos. Ó Deus, nós agradecemos e louvamos a Ti pela vida da Célia Regina, desejando a ela muitas bênçãos. Mas nós também, Senhor, te pedimos para que Tu confortes a família da nossa irmã Sônia Cunha. Que os filhos, noras, netos, netas, parentes próximos, distantes, todos estejam sendo confortados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Atire a primeira pedra. Mal rompeu a manhã na linha do horizonte. Jesus de Nazaré ia descendo o monte. Extensa multidão foi ter com ele ao templo, onde a todos pregava a luz do próprio exemplo. De súbito, o humor de vozes exaltadas interrompeu no mestre o santo ministério. Escribas, fariseus, de feições alteradas, trazem-lhe uma mulher achada em adultério. Mestre, dizem os tais para o tentar por certo,
Esta mulher foi encontrada no ato, adulterando. Diz Moisés, pela lei, que este ato miserando, só na lapidação, tem seu castigo certo. Que dizes tu, Senhor? O que devemos fazer? Jesus olhou-os bem e se pôs a escrever no ar. Alguma coisa, algum alertamento. Que dizes tu, Senhor? O que devemos fazer? Então, nesse momento, sabendo o Salvador que sentimento medra nas almas que ali estão, diz calmo e compassado: aquele dentre vós que estiver sem pecados, seja então o primeiro a lhe atirar a pedra. Dito isso, Jesus nada mais quis dizer. Baixou-se novamente e se pôs a escrever. E Jesus e a mulher, enfim, ficaram sós. O mestre, levantando os olhos cismadores, perguntou: mulher, os teus acusadores, onde é que estão? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, a pobre balbuciou. Tampouco eu te condeno, filha. Segue em paz. Procura ser feliz. Porém, não peques mais.